Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos ouvintes do Papo Espírita. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Miriam dos Anjos e aqui conosco, no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, estão as nossas colaboradoras Thelma Alves, Ana Cristina Sampaio e o nosso convidado Pedro Paulo Zal Vieira, que é psicólogo clínico e organizacional e também trabalhador espírita. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Ana? Tudo bem. Tudo bom, Miriam? Tudo bom, Pedro Paulo? Tudo bem. Tudo bom, Pedro Paulo? Joia. Mais uma vez, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Bem, o papo de hoje será sobre as habilidades do espírito na convivência consigo e com os outros. É uma ampliação de um papo espírita que nós já tivemos com Pedro Paulo, falando sobre as múltiplas inteligências e o desenvolvimento do espírito. Nesse papo espírita, aprendemos que o homem, o ser humano, já nasce com as várias inteligências. Dessa vez, nós vamos conversar sobre a inteligência emocional e relacional. Porque Gardner, na verdade, em 1946, o Daniel Goleman, depois das múltiplas inteligências de Gardner, afirmou que essa inteligência, a inteligência emocional, é tão importante quanto a inteligência racional. E na nossa literatura espírita, vamos encontrar Emmanuel dizendo no livro Religião dos Espíritos que o homem inteligente não é aquele apenas que calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio e emoção para compreender a vida e sublimá-la. Pedro Paulo, nos ajude a entender o que são emoções, o que são inteligências. Às vezes a gente confunde. É a mesma coisa? Não. A inteligência é a capacidade que a gente tem de perceber, de memorizar, de refletir, de raciocinar logicamente. A capacidade cognitiva nossa. As emoções e os sentimentos é fruto das experiências que eu vou tendo e das percepções. E aí o termo inteligência emocional é exatamente ter a capacidade de perceber, de raciocinar, de refletir sobre as emoções. Por isso inteligência emocional. A mesma coisa quando a gente fala inteligência relacional. Eu vou usar a minha capacidade cognitiva, de raciocínio lógico, para entender quais são os componentes que atuam na relação e de que maneira eu posso utilizar, gerando o que a gente chama de competência social ou habilidade social, que é a capacidade que eu tenho de lidar com o outro, respeitando e fazendo-me respeitar, de maneira equilibrada. Um ser nesse nosso planeta, um ser humano no processo evolutivo, nesse planeta de provas e expiações. É possível a gente treinar, se eu posso dizer assim, treinar nossas inteligências emocionais? Sim, e cada vez mais hoje está sendo extremamente necessário, Até porque nós sempre utilizamos a nossa capacidade intelectual ou cognitiva para desenvolver a matéria, em todos os sentidos. Seja a nível de edificações, de estruturas, de cidades, de processos, de produtos, até mesmo da manutenção do corpo físico com a ciência da medicina e todas as áreas de saúde. Então a gente desenvolveu bastante isso. Porém, hoje a gente vive uma era onde há necessidade do desenvolvimento do espírito, das nossas competências morais. E as competências morais, elas precisam que eu saia da fase instintiva, passe pelas sensações e chegue nos sentimentos, que são as emoções. A parte instintiva, ela trata das emoções básicas, que nós sempre tivemos por uma questão de sobrevivência. Agora, nós estamos começando a voltar para o mundo, para o outro. Nós, por muitos milênios, estávamos voltados para quem? Para nós. Ou para nós, ou para a nossa casta, ou para a nossa religião, ou para o nosso povo, Agora, mais do que nunca, a gente precisa olhar para o outro como um todo. E como parte do meu processo de sobrevivência também, e de desenvolvimento. Então a inteligência emocional, que é a capacidade de eu refinar essas emoções que antes eram instintivas, passa a ser necessário. De eu trocar, por exemplo, o meu sentimento de autopreservação material ou emocional e começar a desenvolver o altruísmo, a caridade, o senso de compartilhar,
a diminuição da necessidade de amealhar, de acumular, que isso tudo tem a ver com as nossas emoções. A necessidade, por exemplo, de... Ainda agora eu estava atendendo um paciente que nós conversávamos sobre isso. O grande dilema entre T e C. Ele teve um sucesso profissional, ele começou do zero e sempre foi muito aplicado academicamente e foi evoluindo profissionalmente, até que chegou no momento em que ele estava atendendo clientes muito ricos. E aí ele esqueceu que o que levou ele até aquele ponto foi a sua capacidade, né, acadêmica, de esforço, de determinação, de disciplina, de ética profissional. E ele começou a achar que ele precisava de status para os clientes manterem ele. E aí ele começou a investir em carros de luxo, em roupas de grife, em acessórios caros, né? E aí ele mesmo falava assim, doutor, eu hoje tenho carro para os outros. Eu chamo de cair no lado negro da força. Mas sem perceber, às vezes, por uma questão de falta de autossuficiência emocional e espiritual, a gente, para se filiar, entende que eu preciso ter para me conectar com o outro. O que a doutrina vem explicando claramente que não. Quando ela fala dos laços, sejam familiares ou seja de afinidade, eles inclusive transcendem a matéria. Eles vão além da vida material. Tanto quando ele diz que quando você morre ou desencarna, esses laços às vezes se fortalecem mais. Interessante que você falou, Pedro Paulo, era que a inteligência emocional ela é necessária para a nossa sobrevivência, né? E falando do exemplo que você deu, o quanto é importante a gente começar a distinguir a busca desenfreada do ter para aparecer, de repente se sentir pertencido a uma classe, né? Que se almeja, e o quanto que a gente perde do ser, né? Que é o que o Espiritismo vai nos trazendo, é isso? Isso, inclusive a gente está vivendo um momento muito interessante, porque estão sendo quebrados vários paradigmas, vários formatos opressores, incongruentes e paradoxais. Por exemplo, eu tenho uma opinião formada sobre qualquer tema, né? Sobre feminismo, sobre minorias, política, e aí eu levanto a bandeira de que eu tenho o direito de ter a minha opinião, né? Eu tenho liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Porém, eu esqueço aonde vai esse meu direito e aonde tem o direito do outro, que aí tem a ver com inteligência relacional. E aí eu começo a desconstruir inconscientemente o meu discurso. Porque eu digo assim, eu não concordo que o homem use saia. Esse é o meu direito de não concordar. Mas eu não posso impor isso às outras pessoas. Eu não posso, quando um homem usa saia, eu excluí-lo. Porque aí eu estou afetando o direito dele. Ou eu agredi-lo. Então, para isso, eu preciso primeiro entender que emoção me faz ter esse discurso incongruente. Normalmente aí tem um déficit de autoafirmação. Eu estou me autoafirmando no comportamento do outro. Mas é porque ele está se identificando com o comportamento do outro? Às vezes, não é nem se identificando com o comportamento, mas ele vive uma desestruturação interna. E quando ele acredita que há uma desestruturação externa, ele projeta isso. Quando ele diz que o outro está errado. Que o outro está errado. Quando, na verdade, é ele que está cometendo o erro. Mas ele joga para o outro. E aí, ele pega a ressonância, de repente, de outros para fazer com que o discurso dele esteja errado, mesmo julgando o outro. E ele projeta isso. Seja os livros doutrinários, seja os livros de psicologia ou de filosofia, eles falam que o que me incomoda no outro está em mim. Isso não tem uma ligação necessariamente direta, mas pode ter uma ligação indireta. Quando eu me ofendo ou eu me incomodo com o erro do outro, é porque tem alguma coisa errada dentro de mim que está me incomodando. Porque talvez você seja incapaz de tomar contato com a emoção que está gerando aquele sentimento com relação a você mesmo, né? Que você projeta no outro. O Haroldo Dutra, ele fala que as obsessões são um problema de relacionamento, que é um amor que se transforma em ódio, né? Então, isso vai até um ponto, né? Nosso desconhecimento acerca das nossas emoções e de como isso se reflete nas nossas relações, ao ponto que a gente pode gerar obsessões até para outras vidas, não é isso, Pedro Paulo?
É exatamente esse processo. Tem uma frase que diz assim: o estremecimento de uma relação é resultado de um desvirtuamento do comportamento. E o desvirtuamento de um comportamento estremece uma relação. Ou seja, se eu não consigo perceber o que está errado em mim, eu vou projetar isso na relação com o outro. Por quê? Deus é muito bacana com a gente. Ele coloca a centelha divina atrelada a uma consciência constante. Por mais ignorante que eu queira ser, ou queira parecer ser, essa consciência ela sempre vai balançar dentro de mim. Então, quando eu estiver fazendo algo errado, ou se eu fiz algo errado e estou escondendo, eu posso esconder de todo mundo, menos da minha consciência. Por mais que você coloque numa caixinha fechadinha, bem escondida. E aí, o que vai acontecer? Isso vai gerar dentro de mim uma incomodação, uma inquietação, chamada divina insatisfação. Porque é divina. É uma insatisfação que Deus coloca dentro da gente para alertar a gente. Tá? Se eu não estou bem, se eu não estou conseguindo atuar dentro de mim com congruência, eu preciso voltar para mim antes de ir para o outro. Agora, conversando com uma pessoa, ele disse assim: eu estou fazendo a mudança porque eu tenho o desejo de ajudar muito. Eu disse: perfeito. Porém, a primeira pessoa que você tem que ajudar é você, a segunda é sua família e depois o mundo. Porque quando o missionário vem para ajudar a família espiritual, ele vem sozinho. Correto? Ele não se junta a ninguém. Ele não cria família. Ele não cria família. Aí a missão dele é a família espiritual. Mas quando eu tenho uma família, a minha missão é minha família. E às vezes a gente quer desviar. A missão é na família, né? Às vezes a gente quer desviar. A gente pode concatenar as duas, mas priorizando a interna. Porém, é muito cômodo também a gente desvirtuar o olhar para nós, né? Deixar de lado. Agora eu vou salvar o mundo, que é bem conveniente, né? Eu estou ajudando. É anestésico. Exato. É uma fuga, né? É uma fuga. E é bonita essa fuga. Isso acontece com todos nós, em todas as nossas dimensões. Exato. Inclusive espiritual. Sim. Vou falar de mim. Teve uma época dentro da minha caminhada na doutrina e que eu era muito bem quisto por todo mundo, menos dentro da minha casa. Eu não conseguia estabelecer vinculação dentro da minha casa. Mas fora, principalmente no centro espírita, através das palestras e tudo mais, as pessoas tudo, né, só faltava colocar a asa e a auréola, o que é um grande engano. E isso sempre me incomodou, porque a minha consciência... A incoerência, talvez, né? Ela sempre me acusava. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Quando eu vim para Brasília, há 8 anos atrás, nós aqui tínhamos 0 de relacionamento familiar e social, porque nossa família ficou toda na nossa cidade de origem. E aí, talvez inspirado, eu comecei a tomar uma outra postura. Eu sempre fui muito ativo dentro de todos os grupos que eu passei, espiritualmente falando. Eu disse: eu não vou me conectar a nenhum grupo espiritual. O grupo que eu vou me conectar agora é minha família. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque estava na hora de eu colocar tudo aquilo que eu tinha aprendido e às vezes passado dentro da minha casa. Eu com elas. Minha filha, minhas 2 filhas e minha esposa. E isso foi extremamente importante. E foi interessante porque eu fiquei pelo menos uns 2, 3 anos nessa condição. E aí chegou um momento que a minha esposa virou para mim e disse assim: Pedro Paulo, tá na hora de tu voltar. Ela sinalizou para mim. Ela disse: você já arrumou aqui. Pode voltar. E aí quando eu voltei com elas. Eu não voltei mais sozinho, porque antes eu estava sozinho. Elas estavam dentro de casa, ou em outro canto, e eu estava sozinho. Então a gente precisa perceber essas sutilezas que os nossos déficits emocionais, relacionais, espirituais terminam nos colocando. E a gente precisa perceber isso enquanto nós estamos aqui. Não é depois que a gente desencarnar, não, porque aí já vai passou. ficar mais complicado, né? Agora, Pedro Paulo, é muita infelicidade, muito conflito que a gente cria por desconhecimento dessas leis, né, dos relacionamentos, que são essas leis espirituais. Eu queria que você desse assim, umas dicas para nós de que virtudes que a gente deve observar para que a gente tenha mais competência, mais habilidade nesse convívio conosco próprios e com os demais. Uma das coisas que é muito comum, e a gente percebe claramente,
que dificulta esse nosso desenvolvimento é o medo. Principalmente o medo egocêntrico, que é o famoso e se? E se acontecer isso? E se não der certo? E se não gostarem de mim? E se não for perfeito? E se a gente não conseguir os likes? E se a gente não conseguir as visualizações? E se? A gente vai nos e se, né? O e se, normalmente, ele traz uma experiência passada negativa, consciente ou inconsciente, dessa ou de outra vida, que te aprisiona no futuro e que tu não vive o presente. Porque o e se, ele sempre te coloca lá na frente. E aí você não vive, você não desenvolve, você não acredita. Né? Porque você sempre acha que alguma coisa de errado pode acontecer. É o medo condicional, assim, o medo dessas condições. É um medo irreal. Porque, ok, Pedro, mas às vezes tem certas coisas que a gente tem que ser prudente porque pode dar errado. Pode, mas deixa para você sofrer quando der errado. Não, mas eu já vivi isso antes. Eu sei que não dá certo. Não é assim que a gente fala? Isso. E aí, às vezes, a experiência negativa, ela tem que servir para você aprimorar, não para você paralisar. Por quê? Porque o contexto muda. Nós vivemos, com certeza, várias experiências relacionais negativas há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás. Nós vivemos. Mas isso tem que nos tornar mais fortes, mais habilidosos, não mais medrosos. Por quê? Porque nós sabemos que a vida vai apresentando as dificuldades, ou as provas, ou as expiações, para a gente evoluir. Não é para a gente cristalizar no medo. Sim. Porque eu vejo assim, aí gera a sabotagem. Sim, a autossabotagem. A autossabotagem, né? E o comodismo. O conformismo, né? Existe um outro mecanismo aí e que a gente precisa também combater. Isso tem a ver com a inteligência social. Que é o quê? Eu fugir dos parâmetros. Eu fugir dos padrões. Os padrões, eles são muito cruéis. Eles sempre foram e ainda são. Né? Eu não posso... Aí volta de novo a questão da inteligência relacional no direito. Se eu quero ter o direito de expressar a minha individualidade, né, as minhas características, né, o livre-arbítrio, eu preciso ir contra a ideia de que as coisas têm que ser tudo do mesmo jeito. Não são. Né? Cada um tem a sua história. Existem instituições, processos, métodos que precisam ser respeitados? Sim. Mas eu não preciso colocar isso o tempo todo. Te limitando. Eu tenho que ir... por exemplo, eu tenho que vir dar uma palestra na comunhão espírita. Eu tenho que ter um procedimento, eu tenho que ter uma vestimenta. Existe mais ou menos um padrão do que tem que ser feito aqui dentro. Perfeito. Eu me submeto a isso. Mas isso não quer dizer que necessariamente eu tenha que ser dessa forma o tempo todo. Porque aqui eu estou desempenhando um papel, uma atividade, uma função, um objetivo. Mas eu posso ter múltiplas capacidades e possibilidades. Eu não preciso estar o tempo todo nessa condição, porque tem horas para cada coisa. E às vezes as pessoas padronizam tudo. A pessoa tem que ser assim, então ela vai ser desse jeito o tempo todo, mesmo ela não sendo. E outra coisa, às vezes a gente olha alguém e idealiza por causa de uma experiência positiva que eu tenho. Aproveite a experiência positiva e a mensagem. Não jogue o peso de idealização para aquela pessoa, porque ela não é assim. A gente faz muito isso com amizade, né? Com família, com filho. A gente idealiza. Aí se frustra. Namorado. Namorado é o que mais acontece. Olha, gente, esse papo tá muito bom. Vamos continuar essa história de relacionamento, das nossas frustrações, né? Das nossas projeções. Depois do intervalo, aguarde mais um momento, apenas um minutinho, já voltamos. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.
voltamos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos conversando com Pedro Paulo Zalvieira sobre habilidades emocionais que a gente deve ter consigo e com os outros. E no bloco anterior, o papo rolava muito importante e nós paramos num momento crucial para dar esse momento um tempo maior para a gente conversar. Pedro Paulo falava da importância da inteligência emocional e relacional nos relacionamentos humanos. Agora, Pedro Paulo, com você. Principalmente nos afetivos. Com você. Ainda ontem eu estava assistindo uma palestra sobre dependência emocional, né, que é muito importante. Porque hoje a gente fala de relacionamentos abusivos, né, de feminicismo, de machismo. A raiz desse processo todo é o significado que eu dou do relacionamento afetivo na minha vida. E esse significado tem a ver com a minha capacidade de me autossustentar emocionalmente ou não. Se eu tenho uma carência afetiva crônica, eu não me sustento emocionalmente, correto? E aí eu vou precisar do outro para preencher esse meu vazio, para encher esse meu tanque. Dentro desse processo, quando eu dependo, vamos fazer um exercício. Eu dependo da água. Todos nós dependemos da água. Vamos ficar sem tomar água 1 dia, 2 dias, 3 dias. O que vai acontecer com a gente? A gente vai entrar em desespero. Vamos fechar nossa boca e não vamos respirar. A gente entra em desespero. Depender de algo significa que eu não conseguir viver sem aquilo, sem o objeto do qual eu dependo. Se eu desenvolvo na minha relação afetiva ou na minha relação familiar, profissional, de amizade, uma dependência emocional, eu estou desvirtuando o sentido da relação, que é uma permuta de amor. Toda relação é permuta de amor, é uma troca, né? É uma retroalimentação. A partir do momento que eu já entro nessa relação dizendo que a minha felicidade está no outro, eu estou totalmente descompensado. Isso não é romantismo, né? Isso não é romantismo, isso não é amor. E você pesa o outro lado, né? Você pesa o outro lado, você pesa você. E interessante, a dependência emocional ou o transtorno dependente afetivo, ele precisa dos dois. Ele precisa da tampa e da panela. Existem dois componentes aí que a gente chama do ativo e do passivo. Aquele que domina e aquele que se deixa dominar. E às vezes há uma troca. Porque quem aceita a posição de dominar também é um carente afetivo. Ele precisa dominar para se sentir útil, para se sentir também seguro, para se sentir amado. Qual o grande problema aí? Primeiro, egocentrismo, né? Egoísmo, mas principalmente falta de autossustentação emocional. A pessoa não conseguiu, a pessoa ainda é uma criança. Lembra dos setênios que nós falamos? Ele ainda está lá naquela primeira fase, no primeiro setênio. Como se fosse uma criança dependente. Né? Se a gente olhar alguns relacionamentos afetivos, ou os nossos que nós já tivemos, a gente vai ver isso. Verdade. A gente vai ver. Vai ver a figura do pai e do filho birrento. Ou da mãe e do filho birrento. Se alternando. Vai ver as manipulações, as mentiras. Isso prejudica muito a questão da inteligência relacional e emocional. Porque emocionalmente você continua frustrado, porque você não consegue o que você quer. E relacionalmente você não desenvolve habilidade. Porque a relação, ela é dolorosa. Ela é destrutiva, ela é tóxica. Então você começa a criar uma ideia de que o outro não serve, que o outro é cruel. De que se relacionar com o outro dói, fere. E aí a gente vai fazer o quê? Comprar um cachorro, um gato. Porque é mais fácil. E é mais fácil. Né? Porque o princípio inteligente do animal, ele é instintivo. Isso. Então não é tão complexo. Vem a projeção que você acabou de falar também, né? Vem a projeção. Nada contra os animais. Os animais são fantásticos, têm uma função emocional e desenvolvimento fantástico. Eu só não posso trocar as coisas. A gente está tendo dificuldade em desenvolver algumas áreas e aí está abandonando esse desafio e transportando para outras que não vão dar o mesmo resultado. Tá? Ou você, às vezes, tira a sua vida porque você não consegue... Tira a sua vida, tira a vida do outro. Exato. Isso, muito. Aí entra a questão hoje mais do que nunca do feminicídio, que já existe há muito tempo, mas agora está sendo tipificado mais forte criminalmente, né? Então, mas isso daí é um processo interno. Eu preciso resolver isso dentro de mim. Aí, como é que as pessoas fazem uma outra forma de desvirtuar isso? Ou de tentar tapar o sol com a peneira? Termina um relacionamento, entre outro. Termina um relacionamento, entre outro. Tem pessoas que chegam lá comigo, às vezes, com 40, 50 anos, com problema de relacionamento. A primeira pergunta que eu faço assim, qual foi seu primeiro relacionamento? Aí a pessoa, com 14, 15 anos eu comecei e tal, não sei o que, tá. E depois? Aí eu pergunto,
Quando é que você ficou sozinho? Aí houve um silêncio, porque a pessoa nunca tinha parado para ver isso. Aí ela disse assim, eu nunca fiquei sozinho. Olha, importante. Mas tem gente que fica sozinho de uma maneira muito prejudicial também, assim mesma, né? Sim. A pessoa fica lá só com saudade do relacionamento que ela perdeu, ela fica se culpando. Ou com dificuldade, com medo de enfrentar um relacionamento. Ou com medo de enfrentar um novo, quer dizer, ficar sozinho. Mas como é que é ficar sozinho numa maneira em que você aprenda? Ficar sozinho não é ser solitário. É diferente. Existem duas, né, palavras que parecem iguais, mas não é. Ser solitário, eu posso estar dentro de um relacionamento e estar solitário. Não me conectar. Ficar sozinho significa aprender a lidar consigo. Aprender a se amar, aprender a se tolerar, aprender a se desenvolver. Eu vou precisar do outro, sim. Eu só não posso depender do outro. E aí, eu acho que a tarefa que já foi dada para Jesus lá atrás, a gente faz pela metade e aí não dá certo. Porque Jesus disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a primeira tarefa. A primeira relação que a gente tem que ter. A primeira inteligência relacional tem que ser com Deus. Mas aí, né, a gente não consegue ver, não consegue tocar, e é difícil, e não sei o quê, e não entende às vezes como é que funciona Deus, porque a gente não entende as leis da vida, e briga com Deus, e fica bravo com Deus, ou então esquece, não quer mais saber de Deus. Ok, começa a não atender essa primeira lei. Vai para a segunda, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí, como você não ama Deus, você não sabe o que é amar a si mesmo, porque a fonte do amor para si mesmo está em Deus. Ninguém consegue se amar se não ama Deus. Primeiro, porque como que eu vou me curar? De que fonte eu vou buscar a energia para me curar? Para me autocurar? Para me autoconhecer? Para me autossustentar? Essa autossustentabilidade emocional, ela tem a ver com a minha conexão com Deus. Mas aí eu não vou lá com Deus. Estou obrigado, não entendo, né? Ou então a minha fé é teórica, não é prática. Legal. Vou para o outro. Vou para o outro como? Com um déficit interno. E aí ele diz assim, amo o teu próximo como a ti mesmo. Eu não amo a mim mesmo, eu não amo o próximo. Eu não gosto de mim, não estou satisfeita comigo, eu faço uma bagunça na minha vida, não sei ficar sozinha, dependo dos outros. Aliás, eu acho que a gente nem pensa mais. Porque você se joga para o outro, fica exigindo, porque você está fugindo de você. A gente se joga para o outro também por causa dos padrões. Né? Hoje, você tem 20, 30 anos, você não tem namorado? Você não tem filho? Você não vai casar? Né? Você não tem família? As cobranças do padrão. Dos padrões. E aí é quando a gente tem que perceber que o importante não são os padrões. O importante são os ciclos, as etapas, os processos que eu preciso desenvolver. E quantas atitudes a gente toma por conta dos padrões? Muitas. A gente toma as decisões erradas. Muitas. Por conta dos padrões, né? Muitas. Quanta gente se casa para sair de casa. Sim, se casa porque está sozinho e preciso me casar. Se casa porque está na hora de ter um filho. Ou porque uma família, todo mundo tem família. Né? E aí você compra um problema pro resto da vida. Dentro desse né? processo aí, se a gente for desdobrar, existe um outro grande problema e que a gente vem se debatendo há muito tempo. A carência emocional, ela termina sendo confundida e tenta ser preenchida com o sexo. Que é um outro ponto cego. E aí, normalmente, né, principalmente os jovens, e hoje de maneira geral, vamos primeiro atrás do sexo, porque o sexo preenche de alguma maneira. E nos livra, entre aspas, de um compromisso. Né? Se for um sexo eventual. Sim. Há uma satisfação do prazer, mas, no entanto... É tipo assim... Vamos dar um exemplo de uma coisa. Vamos dar um exemplo da porta estreita e larga, que é bem claro disso. Né? A porta estreita, eu vou ter trabalho para passar. A porta larga, não. E tudo que me traz um prazer intenso e imediato é mais rápido, mais fácil. E é por isso que é tentador. É por isso que é tão forte. Né? E aí eu termino tendo a ideia da questão da pílula para dor de cabeça. Eu vou tratar da causa da minha dor de cabeça, não, eu tomo Dorflex e pronto. Nada contra Dorflex é bom. Sim. Né? As relações é a mesma coisa. Eu vou construir uma relação. Você vai falar para um jovem, né, que ele precisa de pelo menos 10 anos para estabilizar um casamento? Ele vai entender o que é isso? Não. Pelo contrário, ele vai começar a construir a idealização dele desde o início. Quando eu fui para a faculdade com 35 anos, então eu era um dos mais velhos, e tinha muitas jovens, de 20 e poucos, 19, 18, 19, inclusive com a idade das minhas filhas.
E aí era interessante, porque eu via elas, às vezes noivas, né, apaixonadas, idealizadas e tal. E aí eu ficava pensando assim, faz parte, né, do processo. Mas é uma coisa interessante, como que a gente cria uma expectativa totalmente fora da realidade, baseada somente numa emoção distorcida. Totalmente distorcida, porque você fala que é amor, uma coisa que não é amor. Amor é algo muito mais amplo. Aliás, nós estamos ensaiando amar, né? A humanidade ensaia amar. Volta e meia alguém aprende. Um ou outro. Um ou outro, bem longe isso. Né? E aí a gente começa com todos os desvirtuamentos. E aí não entende. Mas... E o pior, vai errado, entende errado, dá errado e conclui errado. Porque aí diz assim, não vou mais amar ninguém, não vale a pena amar. Ou eu fiz tanto por aquela pessoa não fez nada por mim. Pessoa mal agradecida. Isso é amor? Exato. Né? O questionamento isso é amor? Eu amei tanto, eu amei mesmo. Dei tanto de mim, me dediquei e nada em troca. Recebi isso em troca. Isso não é amor, com certeza. Isso não é amor. Isso são outras questões. Por isso que a gente precisa ter essa autopercepção, né? Desenvolver a inteligência emocional é eu saber quais as verdadeiras emoções que existem dentro de mim. E a partir do momento que eu sei quais essas emoções, eu pelo menos paro de me enganar. Eu posso falar assim, ok, então eu ainda não sei amar, estou buscando. Mas eu não posso ficar dizendo que eu estou sofrendo por amor, porque não é por amor. É por carência emocional, é por uma dependência emocional. É por medo de ficar sozinho. É por medo de ficar sozinho, é por um ganho secundário, que apesar de me dar 10% de prazer, tem 90% de autodestruição, que são os prazeres imediatos. Autodestruição também é prazeroso para alguns? Sim, até porque desenvolve papéis, né? Vítimas. O papel de vítima é muito confortável, tem um ganho secundário fantástico. Principalmente quando tem personalidades cuidadoras ao extremo. Porque tem gente aí dizendo que é extremamente caridoso e é totalmente tóxico no seu cuidado. Né? Diz que é generoso, diz que ama e tal, e não tem nada disso. Na verdade, ele está querendo ali desenvolver um papel que ele entende que é bom porque retroalimenta o ego. E essas pessoas, em geral, elas têm um discurso sobre elas mesmas bem construído. Bem construído. E você ouve aquilo e fala, meu Deus, mas por que você está aguentando um relacionamento horrível? Não, mas eu preciso cuidar dessa pessoa. Ele não tem ninguém para cuidar por ele. Então, sou eu mesma e eu vou aceitar porque isso faz parte da minha missão e pronto, né? Você muito sabe bonito. Que esse discurso fica até mais bonito quando é espírita, porque aí diz bem assim, é porque é meu compromisso de vida passada e eu não posso largar. Justificado, né? Fica. Aí você fala assim, mas e o seu desenvolvimento? Não, o meu desenvolvimento é ficar aqui apanhando dele, porque senão ele vai se autodestruir. Ou eu fiz tanto mal para ele que agora eu tenho que pagar. Agora eu tenho que pagar. É uma distorção totalmente do que é um processo kármico. Porque tem um conhecimento na doutrina que a gente deveria interiorizar muito, que é a retribuição é sempre pelo amor, né? Tudo que nós tivermos que retribuir, né, os aprendizados, eles vêm sempre pelo amor, nunca pela dor. E nós transformamos como sendo pela dor, pela nossa ignorância, por esse desconhecimento que o Pedro Paulo fala. A gente sempre tem que buscar a ponderação. Nem um extremo, nem outro. Eu não posso ser racional demais, porque senão eu vou perder a minha capacidade de desenvolver minhas competências emocionais, como afabilidade, doçura, né, indulgência, piedade. Mas eu também não posso achar que eu tenho que ser extremamente 100% generoso, altruísta e esquecer o meu desenvolvimento espiritual. Porque uma coisa tem que vir com a outra. Quando a gente vê na escala espírita, no livro dos espíritos, nós vamos aumentando as competências, até chegar um momento que junta a razão com a emoção. Isso. Correto? Se eu sou muito emocional, não vai dar certo. Se eu sou muito racional, não vai dar certo. Eu preciso ir me aproximando. Eu preciso ir desenvolvendo. Ok, tem pessoas que são muito racionais e elas já estão no racional, né? Muito dimensionado. Eu vou diminuindo esse racional e vou trabalhando o meu emocional. Eu não vou conseguir virar de uma hora para outra, porque eu tenho um comportamento condicionado de um lado. A mesma coisa é emoção. Eu atendo uma pessoa que ela é coordenadora de um projeto social fantástico. Só que ela se doa tanto que ela não se desenvolve. E aí ela está começando a ter problemas emocionais, problemas físicos, somatizando, problemas espirituais. Os obsessores fazem uma festa com ela. Uma festa. Com ela, com o grupo. Então, assim, ela está desenvolvendo aquele projeto social a um custo desnecessário.
por causa do egocentrismo e da ignorância dela. E aí a gente começou a trabalhar ponto a ponto, né? Eu comecei a refletir com ela. Hoje ela já mudou bastante, ela já reconhece. E o projeto aumentou. Olha só. Né? Às vezes a gente se apega a um filho, a um projeto, a um relacionamento, achando assim, não, eu tenho que segurar, eu tenho que amar, eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que proteger, porque senão eu vou perder. É o contrário. Você vai se perder nesse relacionamento. Se você abrir um pouco mais, se você deixar as coisas fluírem, você fica mais tranquilo e o relacionamento, o projeto, o amigo, o companheiro, flui. Interessante, Pedro Paulo, que você falou agora, a gente está atento com a observação de que a gente não deve se perder no relacionamento e não está preocupado em perder o relacionamento, né? Mas a gente termina fazendo isso. É o caso do ciumento. O ciumento faz isso. Confunde tudo. Ele se apega tanto, ele aperta tanto, ele sufoca tanto com medo de perder, que ele faz perder. Mas aí porque ele também já se perdeu, né? No sentido de não estar se olhando. Mas normalmente, quando a gente faz esses comportamentos de autodestruição inconsciente, a gente já se perdeu. E aí, por isso, a necessidade da inteligência emocional, que é o quê? Perceber esses desvios internos, né? Esses déficits, essas corrupções internas que a gente faz. Porque a gente se corrompe muito, né, internamente. A gente fala dos nossos políticos de estimação, mas a gente faz, no nosso Senado e na nossa Câmara, nos nossos poderes internos, a gente faz uma bagunça danada. Agora, Pedro Paulo, é uma pessoa que está aqui ouvindo essa nossa conversa, né, e começa a se enxergar, claro, porque todos nós estamos envolvidos nesses comportamentos. E aí essa pessoa bate um desânimo nela. Pensando, meu Deus, eu não vou conseguir me consertar. Como é que eu faço para ir trabalhando isso em mim de forma que eu consiga, a partir de agora, resultados diferentes? Eu acho que a primeira dimensão é a dimensão espiritual. O primeiro passo que eu tenho que dar. Fazendo uma oração. Pedindo. Rogando. Né? Admitindo sua impotência, se rendendo, quebrando seu orgulho, começando a abrir as portas da humildade dentro do seu coração e dizendo, Senhor, eu estou entendendo que eu fiz errado, mas eu não estou tendo força para me reconstruir. E aí, peça. Quando você abre seu coração nessa dimensão, com essa verdade, com essa dor genuína e legítima, você começa a receber ajuda. E aí vão começar a vir os instrumentos. Porque você não vai sair de lá sozinho. Uhum. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar buscar alguém ou alguma coisa. Se você não consegue ir, peça que vem. Foi assim que aconteceu com o André Luiz, depois de 8 anos no umbral. Uhum. Quando ele começou a pedir, o Clarício veio. O mentor veio. Tirou ele de lá. Eles esperam apenas esse momento em que a gente reconhece que estamos cometendo os erros. Exatamente. Né? E isso é interessante, porque tira todos os obstáculos. Porque só depende de mim. Não depende de ninguém. Eu admitir, eu perceber, eu reconhecer e pedir força para ajudar, só depende de mim. Ou seja, não importa o problema, a solução está na sua mão. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Então, quem reconhece isso e tem essa sensação, e tem várias pessoas que se sentem assim, comece orando. Bom, gente, o Papo Espírita está muito bom com Pedro Paulo, porém, nós temos um tempo, e esse tempo chegou da gente terminar. Gostaríamos de lembrar ao nosso querido ouvinte que acompanhe o nosso programa pela Rádio Comunhão. Se quiserem tirar uma dúvida, sugerir alguma coisa, escrevam no nosso e-mail radio@comunhãoespírita.com. Agradecemos mais uma vez a sua participação, Pedro Paulo. Como sempre, muita coisa a gente pensar, rever, né? A vocês também, colegas, Thelma, Ana Cristina. E gostaríamos de pedir, Pedro Paulo, para proferir nossa prece de encerramento. E obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Que a gente possa se conectar, nosso Deus Pai Maior, nosso Mestre amado Jesus, nossa querida Mãe Maria Santíssima, e aos nossos anjos guardiões, que já detêm um conhecimento dessas múltiplas inteligências do Espírito, para que nos auxilie, nos direcione, nos motive, para que cada um de nós comece a executar essa escola interna, no que diz respeito às nossas emoções, no que diz respeito às nossas características espirituais e emocionais. Que sigamos sempre confiando, até porque a lei de amor e de bondade, de progresso de Deus, favorece com que
o universo, as energias, nos empurre para esse desenvolvimento. E que a cada dia a gente possa conhecer mais a cada um de nós e dessa forma poder se relacionar melhor com o meu próximo, com o meu irmão. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Graças a Deus, que assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.